Jesus. Vamos lá, vamos ver aqui. O gelado já correu, né? Você pode ficar tranquilo que antes de você sentir fome para almoçar, já vou ter ensinado tudo. E alguém fala assim: pastor, mas eu já vim com fome para cá. Já vim sentindo fome. Então diga para a tua alma: aquieta-te. Espera no Senhor, aquieta-te. Coloque a mão no seu estômago e diga: aquietai-vos. Graças a Deus. O bebezinho chorando ali. Tadinho. Deve estar com fome. Daqui a pouco o irmão vai chorar também com fome. Não pode ficar tranquilo que eu não vou demorar hoje não. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Daniel capítulo 1, versículo de número 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos ler de novo. 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Senhor, fala conosco nesta manhã. Revela esta palavra no nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui hoje sedentos, famintos para ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho estudado um pouquinho sobre o encontro com Deus. Essa campanha que a gente realizou no mês de setembro, de quinta-feira, ela, de certa forma, de quinta eu prego aqui na igreja, né? E de certa forma ela me incentivou a olhar a vida dos grandes homens de Deus com esse viés, com essa percepção. Quando ele teve encontro com Deus, eu falei de algumas pessoas na Bíblia durante essa campanha de quinta. Falei de vários personagens da Bíblia. E essa última semana, essa última quinta, eu falei de Isaías. Como Deus falou comigo, irmãos. Como Deus falou comigo na história de Isaías. E eu comecei a perceber, eu já vou chegar em Daniel. Eu comecei a perceber que em cada um deles houve um encontro diferente, de uma maneira muito diferente, muito ímpar, momentos diferentes. Eu falei, por exemplo, de Moisés, um dos dias. E Moisés, quando ele teve encontro com Deus trabalhou na vida dele, né? Todas as suas fases. Mas quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 80 anos, quando ele estava pastoreando ovelhas de seu sogro, e ele estava ali e teve aquela visão da sarça, foi naquele instante que ocorre o encontro com Deus, e ali ele muda. Falei de Isaías, como eu estava falando anteriormente. Isaías, o encontro que ele teve com Deus é citado em Isaías capítulo 6. É diferente de Jeremias. O encontro que Deus teve com Jeremias está relatado em Jeremias capítulo 1. O encontro que Deus teve com Ezequiel foi em Ezequiel capítulo 1 também. Ezequiel estava lá entre os cativos da Babilônia, perante o rio Quebar, e ele viu a glória de Deus descendo sobre ele. Essa semana eu ouvi um pregador no rádio falando sobre isso. Com Isaías foi no capítulo 6. Até então, ele tinha uma percepção das coisas diferente. Ele enxergava defeitos das pessoas,
Mas no capítulo 6 ele enxergou os seus defeitos, ao ponto de ele usar uma frase dizendo: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem pecador. Olha que coisa linda, a pessoa ver, perceber os seus próprios defeitos. Isso é bonito, irmãos, porque a gente consegue enxergar o defeito dos outros. Só que às vezes nós não nos olhamos no espelho da nossa vida e não enxergamos nossos defeitos. É uma verdade, irmãos. Daniel teve um encontro com Deus. E eu vasculhei a história de Daniel, queridos. Eu não percebi um momento no livro dele. Eu não percebi, talvez tenha, mas eu não percebi um momento que nós podemos falar: aqui ocorreu o encontro com Deus. Aqui ocorreu a revelação de Deus para Daniel. Não, eu não encontrei esse texto. A história de Daniel, quando você começa a ler esse capítulo 1, você tem a impressão que muitas outras coisas tinham acontecido já. E eles começaram a contar uma história no meio do caminho. É mais ou menos você falar assim para alguém: eu vou te contar como foi o meu dia. E você começa a contar o seu dia. Quando você falar para alguém: vou te contar como foi o meu dia, você tem que contar do momento que você... Vamos lá, gente. O momento que você acordou. Vou te contar o meu dia. Eu acordei e era tal hora. Tomei um café, saí de casa, fiz isso, fiz aquilo. O livro de Daniel é mais ou menos assim: vou contar como foi o meu dia. E você começa a contar, ao invés de você contar do momento que você acordou, você fala assim: então eu preparei a janta e jantei. Opa, mas e as outras coisas que aconteceram? O livro começa a contar a história de Daniel quando ele já estava na Babilônia, quando ele já tinha 16 anos, pelo menos 16, e ele já estava preso na Babilônia. Quando você vai contar a sua história de vida para alguém, você não pode chegar para essa pessoa e começar a contar a tua história a partir dos 16 anos de idade. Você tem que contar quando você nasceu. Melhor, você tem que contar quem são os seus pais com essa pessoa. O livro de Daniel não quer falar de Daniel. O livro de Daniel quer falar de... A Bíblia quer falar de Deus, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia quer falar, revelar quem é Deus, não quem é Daniel. Então eu percebo que na história de Daniel não teve um momento epifânico, um momento do encontro e tá. Mas ele foi um homem que teve esse encontro com Deus. Diferente de Moisés, que já falei aqui. Diferente de Jeremias, que eu também já falei. Diferente de Isaías, de Ezequiel. Ele teve um encontro dele com Deus. E o encontro que ele teve com Deus foi um encontro que foi acontecendo. Não foi um momento, um recorte aqui, hoje, mas foi um negócio que aconteceu durante a caminhada dele. As experiências que ele teve com Deus foram experiências que foram lhe mostrando quem é Deus. E eu posso pelo menos citar 2 momentos de Daniel. 2 momentos em que Deus se revelou para ele e ocorre o encontro. E ocorre um momento que nós chamamos de epifânico, um momento que ele teve um impacto com Deus. Quais foram esses 2 momentos? Dos momentos bons, dos momentos de exaltação e nos momentos difíceis e duros em que ele passou lá na terra da Babilônia. Percebemos Deus nos momentos bons, nos momentos difíceis. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Poderia parar aqui, irmãos, e ficar só até aqui. Percebemos Deus quando as coisas estão indo bem. Isso é fato.
Quando você ora, você vê a glória de Deus e a resposta de Deus vindo. Mas percebemos Deus quando as coisas não vão bem. Quando você ouve alguém dizendo: ora, você orou e aconteceu. Você viu Deus na manifestação ali, irmãos? Quem entendeu, diga amém. É bom demais. Isso traz um conforto para a gente, uma satisfação de saber, apesar de tudo, Deus me ouve. Mas a nossa vida não é feita de bons momentos apenas, mas ela também tem os maus momentos. O capítulo 1 começa a mostrar a bondade de Deus sobre Daniel. Se a história começa aqui, vamos usar então o que cita aqui. Mostra a sua chegada na terra da Babilônia e vai falar, o texto quer dizer o seguinte: que toda a capacidade intelectual, toda a inteligência que Daniel teve, que fez ele chegar no degrau mais alto daquela terra, isso só aconteceu porque a bondade de Deus, já aqui no primeiro capítulo, repousou sobre ele. Ele só chegou lá porque houve a intervenção divina sobre a vida dele. Os degraus mais altos que nós atingiremos, nós não atingiremos pela nossa capacidade intelectual. Os lugares mais altos que nós atingiremos, nós não chegaremos lá pelas nossas capacidades, não. Nós chegaremos lá porque vai em algum momento existir uma intervenção de Deus na nossa vida, e esse Deus vai te pegar de baixo e vai te pôr por cima para mostrar a glória dele sobre a tua vida. Amém, aleluia. Perceber Deus aqui no capítulo 1 é maravilhoso. Perceber Deus aqui nesse capítulo 1 é tremendo, irmãos. O jejum que Daniel fez, o jejum que ele fez, o propósito que ele fez de não comer daquela comida consagrada aos deuses, aos manjares dos reis, mas se alimentar de verduras, de legumes, de coisas muito naturais e simples, e Deus honrar sua postura, né? Mas nós temos um outro capítulo no livro de Daniel que fala quem é Deus. E esse capítulo está mais para frente, se você quiser ver as páginas. E é o capítulo talvez mais conhecido de Daniel, que até nossos filhos conhecem. É o capítulo de número 6, que vai falar de Daniel sendo lançado na cova dos leões. Deus se revela no capítulo 1, exaltando ele, mas Deus se revela também no capítulo 6. E a minha atenção maior na minha pregação de hoje é o capítulo 6. É o capítulo do meio. É o mais importante, talvez. Um texto hebraico, o começo e o fim são importantes, mas o meio é o principal. O meio. E o capítulo aqui do meio é o 6. E o que nós temos no capítulo 6? Isso serve de lição para as nossas vidas. Daniel passando por uma grande provação. E essa provação que ele passa no capítulo 6, me responda. Ele passou porque ele tinha sido injusto no seu governo? Não. Ele passa essa luta no capítulo 6 por quê? Porque ele aceitou propinas? Não. No capítulo 6 ele passa por essa dificuldade ao ponto de ser lançado na cova dos leões porque ele foi infiel a Deus, por acaso? Não. Mas ao contrário, talvez
talvez é o capítulo que vai mostrar uma das maiores injustiças citadas em toda a Bíblia. Ele é lançado na cova dos leões porque ele tinha uma vida de oração e de comunhão com Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós teremos a mesma impressão que Daniel teve aqui, irmãos. Deus não vai me desamparar. Deus conhece o meu coração. Nós oramos assim. Deus sabe da minha caminhada com Ele. Nós oramos assim em alguns momentos. Não é possível que agora Deus não vai manifestar a glória dele. Foi assim com Daniel. Se Deus em algum momento mandar eu parar de falar, eu paro. Eu fico em silêncio e deixo ele agir. Mas quem quer me parar de falar e de orar não é Deus, são os meus inimigos. Então eu vou clamar mais alto. Quem entendeu? Diga amém. Então eu vou orar mais alto. Então quer saber? Eu vou abrir a janela da minha casa e eu vou orar a Deus. Porque quem são os meus inimigos? Eles não podem tocar em mim. Quem me constituiu governador, quem me colocou aqui como responsável foi Deus. E se ele só vai me tirar daqui se ele quiser. Foi assim que Daniel orou, queridos. Verdade. A Bíblia diz isso, pastor? Não, mas eu estou aqui lendo o texto e pensando no contexto. Tem algumas situações na vida nossa, irmãos, que a gente ora assim. Deus está comigo. E Deus vai mostrar que está comigo. Eu vou lá e vou orar. Só que você percebe no capítulo 6 que todas as tramas que os adversários de Daniel fizeram contra ele deram certo. E o texto vai falar que tudo deu certo. E o texto vai falar que Deus permitiu toda essa injustiça. Quem entendeu, diga amém. Será que Deus permite, então, pastor, passarmos por injustiças? Permite, irmãos. Sinto te dizer. Vergonha. Deus permite tudo isso. Só que Ele permite com um propósito: revelar a glória dele através disso. Glória a Deus. E a diferença está aí. Deus pode até permitir, mas Ele só vai permitir se lá na frente o nome dele de alguma maneira for exaltado e glorificado através dessa situação. Amém? Vamos poder aplaudir e exaltar ao Senhor Jesus. Mais aplausos para Deus. Posso ouvir amém? Vou tentar fechar a mensagem em 5 minutos. 5 minutos para você, irmão. Então o que acontece? Preste muita atenção nesse negócio. Ele ora, ele cai na armadilha que os adversários armaram para ele. Ele cai, mas e não é que ele cai porque ele era inocente. Ele já era vivido aqui. Ele já era um senhor aqui. Mas ele cai porque ele não se dobra perante um sistema corrompido. Ele resolve permanecer fiel a Deus, apesar da dificuldade. Se em algum momento, irmãos, se em algum momento você não aceitar se dobrar perante algo que vai te afastar de Deus, tenha certeza que coisas grandes Deus fará através disso. Eu
Eu passando por tudo isso, como eu disse para vocês, eu passando por tudo isso, essas preocupações. Ontem de manhã fui levar meu filho na feira cultural da escola dele. Ele estava lá fazendo a apresentaçãozinha dele, eu sentado, o telefone toca. E eu já contei para vocês que esse ano aqui está tendo de tudo, né? Tudo que é proposta essas campanhas. E eles ouvem o nosso nome, descobrem o nosso telefone de alguma maneira. Esses dias eu recebi uma mensagem tão carinhosa, tão bonita. Eu falei, nossa, que bonita. Quando eu vi no finalzinho de um muro do deputado assim, né? Deputado falando de tal. Pensei, acho que eu vou voltar nele, gostei da mensagem. Poxa, alegrou meu dia. Daí ontem, eu passando por tudo isso. O candidato que alguns dias atrás fez uma proposta em dinheiro, me ligou ontem, queria ter um encontro ontem. Falei para ele, não tem como, eu estou com um compromisso muito importante agora com os meus filhos. Não posso me dobrar numa situação como essa, irmãos, porque nós dependemos de Deus. E era para fazer acordos, eu não quero isso, não precisa disso. Não chegou aqui fazendo isso. Daniel não se dobra aquelas propostas, ele não aceita, ele é perseguido, ele é afrontado. E por isso ele foi levado às últimas consequências. Ele foi condenado a uma pena de morte. Era uma morte vergonhosa. Era jogar o cara no meio de leões. Os leões iam devorar. Olha que tragédia, irmãos. E ele é levado para aquela cova. E eu sempre, quando eu penso nessa passagem, vejo uma imagem na minha mente dele caminhando, ele preso, e o diabo gritando na alma dele, e agora? E o diabo gritando na mente dele, e agora? Valeu a pena? Ei, e agora? Cadê Deus? E eu imagino ele lutando contra esses pensamentos, tentando achar fé dentro dele, dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor não vai me desamparar, o Senhor vai fazer alguma coisa. E ele caminhando, achando que Deus ia levantar um soldado para proteger, e enviar um anjo, ou ia fazer o rei mudar de ideia, mas nada disso aconteceu. A cova foi aberta, ele foi lançado. O livramento de Deus, e aqui eu falo de Deus, a revelação do livramento de Deus não ocorreu fora da cova, mas ela ocorreu dentro da cova. O livramento de Deus não ocorre dele te privar de passar por lutas, mas é ele mostrar que está contigo no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio das má notícias. Ele abre o céu e ele mostra que está conosco. Aleluia! Os leões não fizeram mal com eles. Se o livro de Daniel está falando de Deus e não de Daniel, deixa eu aprender com isso, irmãos. Os leões não podem me devorar, porque o leão da tribo de Judá está conosco. Aleluia, Deus. O mal não pode ir contra a tua vida, porque Deus é maior e está contigo. Ele entrou naquela cova, irmãos, de um jeito, e saiu de lá mais crente ainda, mais convertido ainda, mais cheio de Deus ainda. Nós entramos nas nossas lutas de um jeito, saímos dela mais crentes, mais cheios de Deus, a tal ponto da tua transpiração trazer o cheiro de Deus, teu suor trazer o cheiro de Deus, as suas cicatrizes mostram a glória de Deus. Eu quero encerrar minha pregação dizendo que quando ele é arrancado daquela cova, outro dia já, o
texto fala de um diálogo do rei, de algumas palavras do rei. Olha que legal. E aqui as palavras do rei, elas começam dizendo assim, olha, versículo 19, capítulo 6. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, o rei chamou Daniel com a voz triste. Por que ele falou triste? Porque ele gostava de Daniel. E falando o rei, ele disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Será que Deus te livrou, Daniel? Teve aquele silêncio dramático. Aquele silêncio. Pensou que ia ouvir um leão mugindo lá de baixo, dizendo: não, comeu o Daniel. Houve silêncio. E Daniel grita lá de baixo: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Será que você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Pode sair esse Deus aqui de Daniel. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Então o seu irmão diga assim: a sua luta hoje aí virá testemunho amanhã. Amém? Sabe o que aconteceu, queridos? Olha o que acontece. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vamos encerrar. 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado lá no fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e eles lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações, gentes de diferentes línguas, que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. Então Daniel, pois, prosperou no reino de Dário, o reinado de Ciro, o persa. Eu quero hoje profetizar, encerrando e fechando a minha Bíblia, eu quero hoje profetizar que essa luta também, de certa maneira, vai trazer exaltação de Deus para a tua vida. Se Deus esteve com Daniel em todo o tempo, Ele também está contigo, e a glória dele virá sobre ti. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor? Aleluia! Mais forte as palmas. Amém? Esse encontro foi se dando em todo o livro. Nós temos, na verdade, não um encontro com Deus, nós temos encontros com Deus. E hoje foi uma manhã que Deus marcou para ter um encontro comigo e com você. Oremos. Fique em pé. Eu quero orar por você nessa manhã. Está no meio de uma crise.